Fala aí pessoal, tudo certinho? Vamos começar aí PE de Física, primeira série, lembrando os módulos que você precisa estudar para suas provas, de 4 a 7, tanto de Física 1 quanto de Física 2, tá ok? Não esqueça, pega a sua apostila, seu caderno, dá uma revisada na parte teórica, nos exercícios, faz uma releitura de tudo e vamos partir aí para esse PE que a gente vai conseguir no final. Vamos lá? Primeira questão. Eu tenho um automóvel que vai percorrer uma viagem representada por esse gráfico. Sendo que uma das coisas que é enfatizada na questão é que isso acontece das 10 às 16 horas. Ou seja, eu tenho todo esse acontecimento ocorrendo em um tempo médio de 6 horas. Bom, o gráfico está aqui representado e nós vamos dividir esse gráfico em 3 partes. Essa daqui vai ser a primeira parte. Essa daqui vai ser a segunda e essa outra vai ser a terceira. Bom, se vocês observarem, na minha primeira parte, eu tenho 2 horas, ou seja, daqui do ponto inicial do gráfico, que é o valor de 10 horas até as 12 horas, uma velocidade constante de 60 km por hora. Lembrando, quando a gente fala de velocidade constante, a gente está falando do movimento retilíneo uniforme. Sempre que você vê uma velocidade constante, você tem que lembrar disso. Bom, nesse caso, essa parte daqui do gráfico vai representar um momento onde a velocidade foi constante e valeu 60 km por hora, ao longo de 2 horas. Do ponto 12 ao ponto 13, o gráfico ele não sobe, a linha apresentada para mim está em cima do eixo das horas. O que isso significa? Que nesse ponto daqui, de 12 até 13, eu não tive velocidade, minha velocidade foi igual a 0. E por último, nessa região aqui, que eu chamei de 3, essa região maior, esse retângulo maior, foi uma região que vai de 13 horas até as 16, onde o automóvel percorreu o trecho com 120 km por hora. Bem, essas 3 regiões, 1, 2 e 3, possuem esses dados aqui, como nós falamos. Então aqui eu coloquei separado para a gente poder entender melhor qual o passo a passo. Por quê? Porque no final a questão me pergunta qual a velocidade escalar média do automóvel em todo esse intervalo de tempo. Então eu tenho que calcular quanto que foi o espaço e o tempo percorrido para assim eu poder entender qual foi a velocidade média. E como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa é, eu tenho que descobrir quais foram os espaços ocupados pelo automóvel ao longo desses trechos. O mais simples dele foi entre 12 e 13. Por quê? Entre 12 e 13 ele não teve velocidade. Se a velocidade dele foi igual a 0, significa que ele não percorreu espaço nenhum. Aqui é o nosso caso 2. Já no caso 1, eu tenho 60 km por hora em 2 horas. No caso 3, eu tenho 120 km por hora em 3 horas. De maneira que se eu calcular a área 1 e a área 3, eu vou encontrar o espaço percorrido pelo automóvel nesse trajeto. Bom, a área 1 vai ser igual à variação do espaço 1, sendo que isso é um retângulo, e eu calculo a área do retângulo como base vezes a altura. Nesse caso, a base do nosso retângulo, que vai de 10 a 12, vai valer 2, e a sua altura, 60. Fazendo uma multiplicação, eu encontro que, nesse primeiro trecho, o nosso automóvel percorreu 120 km. No trecho 2, ele não percorreu quilômetro nenhum. E no trecho 3, essa minha segunda área, ela vai ser igual à minha segunda variação do espaço. Sendo que também é um retângulo, a área vai ser base vezes altura. A base dele, ele vai de 13 a 16, vai valer 3. E a altura, 120 km por hora. Multiplicando, eu tenho que a minha variação do espaço foi 360 km. Como eu quero descobrir a velocidade média nessa trajetória, lanço todas as minhas informações na minha equação de velocidade média, onde o meu espaço total é a soma dos meus espaços, 120 mais 360, e o meu tempo total é a soma dos meus tempos. Bom, ele teve 2 horas aqui, 1 hora aqui e mais 3 horas aqui, ou seja, 2 mais 1 mais 3, eu tenho 6 horas de movimento, ou você poderia se atentar simplesmente ao enunciado na primeira linha da questão, onde nós percebemos que vai de 10 às 16 horas, ou seja,
uma variação temporal, uma variação de tempo, de 6 horas. Dito isso, o resto são operações matemáticas. Eu realizo as somas em cima e embaixo da nossa fração e encontro como velocidade média o valor de 80 km por hora nessa nossa questão de número 1. Ou seja, um móvel que faz isso daqui apresentado no gráfico, ele vai ter percorrido uma velocidade média de 80 km por hora ao longo de toda essa viagem. Já na questão número 2, nós temos dois móveis, A e B, que aqui eu representei como a linha roxa, o A, e a linha verde, o B. É importante perceber, antes de sair lendo a questão, que o gráfico ele sempre vai nos trazer informações. E a gente tem que saber conseguir captar essas informações do gráfico. Por exemplo, o gráfico, na parte vertical, me dá o espaço percorrido em metros, enquanto que na horizontal me dá o tempo decorrido em segundos. Então eu posso dizer que quando o meu tempo era igual a 0 para a reta A, o espaço ocupado pelo móvel A era a posição menos 6 metros. Enquanto que aos 4 segundos, que é um ponto marcado no gráfico, o meu móvel A ocupava a posição 6 metros. Isso daqui são dois instantes de tempo diferentes, ou seja, são dois momentos diferentes do gráfico. Da mesma maneira que nós fizemos isso para A, isso também poderia ser feito para B e seguiria o mesmo procedimento. Basta você olhar onde o gráfico está sendo tocado. Bom, na letra A ele me pede a função horária do espaço. E a função horária do espaço do movimento retilíneo uniforme é dada por S igual a S0 mais VT. Ou, para quem tem dificuldade de gravar a fórmula, S de sorvete. Beleza? Onde S é a posição final, S0 posição inicial, V velocidade, T tempo. Sabemos que isso daqui é padrão para cada móvel, por exemplo, A começa em menos 6 e B começa em 0, e a velocidade não é dada diretamente pelo gráfico, nós vamos ter que calcular, contudo ela é constante ao longo do movimento, porque estamos tratando de um movimento uniforme. Para A, eu obtenho que sua posição inicial, que eu representei por S0 de A, vale menos 6 metros. E a sua velocidade vai ser calculada como variação do espaço sobre variação do tempo. Com esses mesmos valores aqui, que nós separamos do gráfico, nós podemos fazer esse cálculo. Sabendo que ele saiu de menos 6 e foi até 6, a variação do espaço vai ser final, 6, menos inicial, menos 6. Sobre 4, que é o tempo final onde ele chegou naquele ponto, menos 0, que é o ponto inicial do nosso problema. Resolvendo isso daqui, eu tenho 12 dividido por 4, ou seja, a velocidade de A vale 3 metros por segundo. Se a função horária é dada por posição inicial e velocidade, eu já tenho os dois, eu posso montar a minha função horária para o corpo A, que vai valer S de A igual a menos 6 mais 3T. Já para B, eu tenho que lembrar que a posição inicial de B é o ponto 0 metros. Por quê? Porque a linha que representa B, que eu coloquei aqui como a cor verde, ela começa no ponto 0. E a sua velocidade nós calculamos da mesma maneira que de A. Ele sai do ponto 0 e vai até o ponto 6 metros. Sai do ponto 0 segundos e vai até o ponto 4 segundos. Então eu coloco essa variação na minha fórmula, de maneira que a minha velocidade vai ser dada como 6 dividido por 4. Eu obtenho 1,5. Dessa maneira, eu tenho S de B igual a 0 mais 1,5 T. 0 mais qualquer coisa vai dar ela mesma. Então, eu achei melhor omitir o 0 daqui, já que ele não faria nenhuma diferença. Então, a equação, a função horária dos espaços para o corpo B é essa daqui representada como SB. Tá ok? Então, cara, já na letra B, ele me pergunta o instante e a posição correspondentes ao encontro dos móveis, por leitura direta nos gráficos e usando as funções horárias obtidas. Bom, primeiro a gente vai fazer com a função horária, depois eu mostro como a gente faz isso graficamente, tá ok? Primeiro caso,
Se eu quero o encontro, encontro é quando duas pessoas, ou dois objetos, ou duas coisas estão no mesmo lugar. Se eu sei que a função horária começa com espaço, é porque o espaço de uma vai ser igual ao espaço da outra. A posição final de uma vai ser igual à posição final da outra. Ou seja, eu digo que SA vai ser igual a SB. Se SA vale menos 6 mais 3t e SB vale 1,5 vezes t, que foi o que a gente encontrou na letra A, eu simplesmente igualo uma equação a outra. Substituo os valores onde devo substituir e no final eu vou encontrar que o meu tempo vale 4 segundos. Só que isso é só parte da questão, ele também quer saber o local, a posição. Eu tenho duas maneiras para fazer. Eu posso substituir t igual a 4, tanto em SA quanto em SB. Aqui eu substituí nos dois para você não ter dúvida. Por quê? Porque os dois vão dar o mesmo resultado, então qualquer um dos dois que eu pegar vai dar certo. É menos 6 mais 3 vezes 4 e 1,5 vezes 4. Ambos me dão a posição 6 metros. Ou seja, o encontro vai acontecer em 4 segundos, no instante de tempo 4 segundos, na posição 6 metros. Isso daqui é utilizando as funções horárias. Agora, graficamente, por observação gráfica, se você pegar aí o teu plano de estudos e der uma olhada no desenho do gráfico, você vai ver que no instante de tempo 4 segundos, ele vai ter uma reta que vai bater com a posição 6 metros. Nesse ponto, 6 metros, 4 segundos, a linha de A e a linha de B vão estar sobrepostas uma na outra, nesse exato momento. Você pode tanto ver pelo seu pé quanto voltar um pouco o vídeo e ver o desenho que estava aqui no quadro. Nesse ponto onde uma reta cruza a outra, você tem um encontro. Ou seja, da mesma maneira que você fez essas contas e descobriu 4 e 6, você podia simplesmente ter olhado para o gráfico, encontrado o ponto em que uma reta e a outra se juntam, e aí você ia ver, elas estão juntas aqui, então é só eu descer nessa direção que eu tenho instantes de tempo do encontro e seguir na outra direção que eu vou ter a posição onde esse encontro vai ocorrer. Hiper simples, nada mais do que isso, tá ok? Agora, nem toda questão de encontro de móveis, que é o que a gente vai ver agora na próxima, na questão número 3, vai ter um gráfico. Então, nem sempre a opção gráfica vai ser a única opção que você vai ter. Então, é sempre interessante saber lidar com os dois métodos, tanto com gráfico quanto com a forma algébrica, utilizando as equações da posição, tá ok? Bom, na questão número 3, eu tenho um enunciado que fala que um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos. E aí ele pegou um táxi para alcançar. Bom, só nessa frase você já percebe o quê? Que você vai ter dois móveis com duas velocidades diferentes. Onde o ônibus vai estar, inicialmente pelo menos, mais distante que o táxi. Vai haver uma separação de distâncias aí. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são uniformes. Bom, se eles são uniformes, é porque tanto a velocidade do ônibus quanto a velocidade do táxi não se alteram. Onde uma vale 60 km por hora e a outra 90 km por hora. E a questão me pergunta o tempo necessário para que o táxi e o ônibus se encontrem, para que um alcance o outro. Ou seja, mais uma vez, a questão me pede quanto que vale o tempo para o encontro, onde é legal lembrar, se tudo aqui está em quilômetros por hora, eu não posso trabalhar com tempo em minuto. Então eu transformo 5 minutos em hora. Eu posso fazer isso por regra de 3, por exemplo, lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Quantas horas vão ter 5 minutos? E aí eu multiplico cruzado e eu vou obter que 5 minutos vale 1/12 de hora. Aí eu quero saber, no instante da partida, qual a distância entre o ônibus e o táxi? Eu posso utilizar a fórmula da velocidade média, onde velocidade é igual a razão entre espaço e tempo, onde a velocidade do ônibus é 60 km por hora e o tempo que separa os dois é 1/12 de hora. Tá aqui embaixo dividindo, eu passo multiplicando. É 60 dividido por 12. Ou seja, isso vai valer 5 km. O que esses 5 km significam?
que se eu disser que o táxi está na origem das posições, está num ponto inicial, o táxi ali, o ônibus vai estar a 5 quilômetros depois dele. Dessa maneira, pensando aqui numa reta, dizendo que aqui está o táxi, aqui está o ônibus, essa distância vai valer 5 quilômetros. Ou seja, para eu escrever a função horária das posições desses dois móveis, eu posso dizer que a do táxi é 0 mais 90t, dizer que a posição inicial vale 0 no caso do táxi, e o ônibus que está a 5 km à frente, eu digo que vale 5 mais 60t, onde 90 e 60 vieram da questão como os valores de velocidade dos dois meios de transporte. Mantendo o mesmo padrão, todas as vezes que a gente fala de encontro, a gente está dizendo que eles estarão na mesma posição. Eu igualo a função horária de um com a função horária do outro, a função horária do espaço. E aí eu digo que 0 mais 90t é a mesma coisa que 90t. Então aqui eu tenho 90t igual a 5 mais 60. Jogo para um lado o 60t, ele passa negativo, 90 menos 60, 30t igual a 5. Passo o 30 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então meu tempo vale 1/6 de hora. Contudo, nas minhas alternativas eu não tenho essa opção. Elas estão todas em minuto. Eu posso fazer por regra de 3 ou por qualquer outro método adaptativo. Por exemplo, 1 hora vale 60 minutos. Então 60 minutos dividido por 6 vão dar 10 minutos. Pela regra de 3 dá exatamente a mesma coisa, que é a nossa alternativa de letra B. Tá ok? Meu amigo, questão número 4 é falada a respeito de práticas voltadas para medidas de segurança em determinados tipos de caminhões. E a questão ela fala para a gente que um sistema ele transmite a cada instante a velocidade de um caminhão. Ou seja, através desse gráfico que vem logo abaixo, que a gente representou aqui, você vai ter esses pontos, que são instantes de tempo, que vão representar como se comportou a velocidade desse caminhão. Então aqui a gente pode pegar os trechos onde a velocidade aumentou, onde ela diminuiu, onde ela ficou constante, e aí a gente vai poder dar uma analisada nas afirmativas. Bom, dito isso a respeito do enunciado, são feitas 5 afirmações, e a gente tem que ver qual é certa e qual é errada. A primeira afirmação fala pra gente que em AB o caminhão tem aceleração positiva. De A até B, a nossa velocidade é constante. É uma linha reta entre A e B, ela não muda. Se essa linha não muda, se essa linha é constante, eu estou falando de velocidade, se a velocidade permanece constante, eu tenho um movimento uniforme. Se eu tenho um movimento uniforme, a minha aceleração é nula, ela é igual a 0. Então a alternativa, a afirmativa 1, encontra-se incorreta. Se eu quisesse um trecho onde a velocidade fosse positiva, eu poderia dizer que esse trecho acontece antes do ponto A, porque nessa parte do gráfico a minha velocidade está aumentando. Se eu tenho uma velocidade aumentando, eu tenho aceleração positiva. Se eu tenho velocidade constante, eu tenho aceleração nula, eu tenho movimento uniforme. E se eu tenho aceleração diminuindo, eu tenho uma aceleração negativa. Minha velocidade vai caindo aos poucos, ok? Bom, a segunda afirmativa, o caminhão atinge a menor velocidade entre B e C. Bom, B e C tem um trecho bem baixo, mas EF tem um trecho mais baixo ainda. Então, esse não vai ser o local de menor velocidade. A afirmativa 2 também vai estar incorreta. Na afirmativa 3, ele fala que o caminhão atinge a maior velocidade no intervalo entre D e E. Bom, a maior velocidade é o ponto na vertical que está mais alto. O ponto mais alto da nossa curva é esse ponto daqui, que realmente encontra-se entre D e E. Então a terceira afirmativa é a correta. Na quarta afirmativa, nós encontramos que o caminhão percorre uma distância maior no intervalo de D até E do que no intervalo de E até F. Bom, de D até E e E para F, sim. Entre outros motivos, a gente pode observar isso pela área. A área de D até E é muito maior do que a área de E até F. Esse pedaço daqui é bem maior do que esse pedaço daqui.
Da mesma maneira que nós fizemos as questões iniciais, fazendo através do cálculo da área, do gráfico de velocidade e tal, encontrando o espaço percorrido, aqui é a mesma coisa. A única diferença é que a gente não vai calcular, essa questão é só teórica, então a gente percebe como essa área é maior do que essa, esse espaço daqui foi um espaço maior percorrido. Então a alternativa 4 está correta. Já a afirmativa 5, ele me fala que o caminhão sofre uma desaceleração entre C e D. Desaceleração é aceleração negativa, significa que a velocidade diminuiu. De C para D, eu tinha uma velocidade aqui, que subiu até chegar aqui, ou seja, que aumentou. A minha afirmativa 5 está incorreta. Portanto, as únicas afirmativas corretas são 3 e 4. A letra C vai ser o meu gabarito. Bom, questão número 5. Um foguete parte do repouso de uma plataforma de lançamento com aceleração 440 metros por segundo ao quadrado, suposta constante, que é mantida nos primeiros 19,8 metros de subida. Portanto, calcule. Antes de sair calculando, vamos pegar as informações do problema. Primeiro, ele fala que ele parte do repouso. Se ele estava em repouso, é porque a velocidade inicial do nosso móvel valia 0. A aceleração vale 440 metros por segundo ao quadrado e ele percorre inicialmente 19,8 metros. Na letra A ele quer a velocidade final e na letra B ele quer o tempo para que isso aconteça. Bom, para isso a gente vai começar a utilizar as fórmulas de movimento retilíneo uniformemente variado, que são elas. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. V igual a V0 mais AT. E V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Essa daqui é a função horária da posição, essa é a função horária da velocidade e a última é a equação de Torricelli, onde todas essas três equações são utilizadas quando nós tratamos do movimento uniformemente variado. Bom, para eu saber a velocidade, ditas as informações que eu tenho aqui do problema, eu só posso utilizar uma fórmula, que é a equação de Torricelli. Por quê? Ela é a única que não depende do tempo, onde todas as outras dependem. E eu não tenho quanto tempo ele demora nessa travessia. Então, eu pego a equação de Torricelli, está aqui, e vou substituir os meus valores. Caramba, mas o que significa cada coisa? Bom, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, significaria velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, ou a distância percorrida. Se você tem dificuldade de gravar a fórmula, o vô é quadrado, igualmente a avó que também é quadrada, mas os dois adoram um triângulo de sacanagem, tá bom? Então você usa isso daí para gravar, mas além de gravar besteira para fazer você aprender a fórmula mais fácil, tenta aprender o significado de cada coisa, tá ok? Dito isso, velocidade final que eu quero descobrir, a velocidade inicial, ele parte do repouso, vale 0, 2 da fórmula, vezes 440 metros por segundo ao quadrado, que é a minha aceleração, vezes 19,8, que é a variação da minha posição. Isso daqui vai dar 0, multiplico todo mundo, tem 17.424. Isso tudo igual a V quadrado. O oposto de você levar um número ao quadrado é você tirar a raiz quadrada dele. Então eu tiro a raiz quadrada do outro lado e obtenho que a velocidade final do meu foguete, depois desses 19,8 metros, é de 132 metros por segundo. Já na letra B, ele me pede o tempo, que isso vai demorar para acontecer. Eu tenho velocidade inicial, velocidade final, aceleração e espaço. Eu poderia usar qualquer uma dessas duas fórmulas. Contudo, a segunda é mais simples, então eu preferi usar a segunda, que é a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. O vô e a avó ainda tentam, não pensa besteira deles não, tá?
Velocidade final, eu calculei, vale 132 metros por segundo. Velocidade inicial, vale 0. Aceleração, 440 vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir. Bom, aqui eu só coloquei do outro lado, o 440 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. 132 dividido por 440 dá 0,3 segundos, ou seja, o foguete da nossa questão número 5, ele vai demorar 0,3 segundos para percorrer 440 metros de aceleração constante, levando ele, partindo do repouso de 0 até 132 metros por segundo, percorrendo 19,8 metros. Ok? Pessoal, questão de número 6, uma questão clássica a respeito de mudança de escalas termométricas, tranquila. Ela vem falando que durante um passeio em outro país, um médico, percebendo que seu filho está quente, utiliza um termômetro com escala Fahrenheit para medir a temperatura. O termômetro, após equilíbrio térmico, registra 98,6 Fahrenheit. Bom, gente, algumas coisas para enfatizar. Isso é uma questão a respeito de transformação de escala. Agora, a palavra quente aparece entre aspas, e isso acontece, e você já deve saber o porquê, porque quando foi estudada essa matéria, foi passado para você que a sensação quente e frio não é fisicamente utilizada, são palavras do cotidiano. Na verdade, em física a gente utiliza corpos de maior e de menor temperatura para expressar se ele realmente tem uma quantidade de calor, uma agitação térmica elevada ou não. Bom, para fazer essa transformação, nós temos uma fórmula que vem de uma dedução a respeito de razões e proporções entre as escalas, que nos diz que eu posso transformar os valores da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin um no outro através dessa relação. Como que a questão me pede transformar de Fahrenheit para Celsius, eu só vou usar essa primeira parte. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, onde a temperatura que eu quero é 98,6 Fahrenheit. Então, no lugar do F, eu ponho 98,6. Faço as operações matemáticas e, ao final, eu encontro que a temperatura desse indivíduo é de 37 graus Celsius. Sendo que a única afirmativa que trata para mim essa possibilidade é a letra B, que é a única que fala que o menino pode estar com apenas não, né? Com essa temperatura, 37 graus Celsius. A questão número 7, ela tem um enunciado um pouco longo, mas o final dele relata que o uso de uma panela de pedra para se fazer determinado tipo de alimento e que, após ter sido tirado do fogo, ficando um tempo em espera, esse alimento, o arroz, ele acabou queimando, o risoto. E aí a questão me pergunta, dentre as afirmações abaixo, qual é a que explica corretamente a quentura da panela de pedra salientada por tia Anastácia? Sendo que a afirmação da tia Anastácia foi: a quentura da panela acaba por cozer os alimentos mesmo que ela não esteja mais no fogo. Bom, essa questão trata a respeito de capacidade térmica. E a capacidade térmica, ela pode ser dada como a razão entre a quantidade de calor e um intervalo de tempo, ou o produto entre a massa e o calor específico de uma substância. Nessa questão, nós não falamos nada a respeito disso. E o fato dessa comida ter queimado teve a ver, acima de qualquer coisa, não com a panela ter sido de pedra, mas porque o tempo que a comida ficou aguardando foi o suficiente para que o calor retido tivesse sido liberado na comida, causando a queima daquele alimento. A única alternativa que nos trata a respeito disso é a alternativa letra D. Bom, já a questão número 8, nós temos um gráfico a respeito de mudança de fase e nos é dado uma tabela com 5 substâncias, falando que essa curva de aquecimento, representada aqui no quadro também, é de 100 gramas de uma dessas substâncias aqui. E a questão me pergunta de qual substância é essa. Bom, quando nós temos curvas de aquecimento, nós vamos ter algumas regiões. Regiões essas de calor latente, onde existe mudança de estado físico, e de calor sensível, onde existe mudança de temperatura.
Eu prefiro, para essa questão, me utilizar da primeira fórmula. Não por apenas preferência, mas pelo fato de que eu não tenho a latente de calor. E o que eu quero saber é qual substância que eu estou lidando. Quem me diz com qual substância eu estou lidando é o calor específico dessa substância, ou seja, eu só posso utilizar a primeira equação, onde eu posso lembrar que a quantidade de calor é igual ao produto entre a massa, calor específico e variação de temperatura. Ou, se você tem dificuldade, que macete. Já a fórmula de calor latente é quando existe mudança de estado físico. São as regiões constantes do meu gráfico. Que morena linda, para te ajudar a gravar, tá legal? Ou seja, eu tenho calor latente nesse pedaço e nesse pedaço. Já nesse eu tenho calor sensível, onde a variação de temperatura nessa região vai de 5,5 até 80. Enquanto que a quantidade de calor necessária para que isso aconteça vale 3.203,5. Jogando esses valores na fórmula, eu tenho quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Realizando as operações matemáticas, eu encontro que a minha quantidade final, o meu calor específico, que é o que eu queria descobrir, vale 0,43 calorias por grama grau Celsius. Se você consultar a sua tabela, você vai ver que isso daí é o calor específico do benzeno, ou seja, a alternativa letra E. Meu amigo, questão de número 9, eu tenho num recipiente termicamente isolado com capacidade térmica desprezível, possivelmente um calorímetro ideal ou muito próximo disso, uma mistura de 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. E a questão me pergunta, qual a temperatura final de equilíbrio, dados os calores específicos? Bom, nessa questão, uma coisa que eu te indico fazer, que auxilia, confunde menos e tal, e ajuda bastante, é uma separação entre quais elementos estão sendo tratados. De um lado eu tenho água, do outro eu tenho ferro. E todas as informações relativas a isso na nossa questão. Me pergunta qual a temperatura final, ou seja, qual a temperatura de equilíbrio. Nesse caso daqui, eu tenho uma questão que vai tratar comigo a respeito de trocas de calor. E nas trocas de calor, em um ambiente isolado, elas sempre vão ser constantes. O que que significa? Todo calor cedido, somado a todo calor recebido, sempre vai ser igual a zero. Porque como eles estão isolados, tudo que for cedido por um vai ser absorvido por outro. Nesse caso, quem vai ceder? Quem tem maior temperatura. O ferro vai ceder calor para a água, até o momento em que ambos entrarem em equilíbrio térmico, em que ambos tiverem a mesma temperatura. Para isso, eu substituo. Não vai haver mudança de estado físico, simplesmente vai haver variação de temperatura. Então eu vou ter um estado de calor sensível para a água e um estado de calor sensível para o ferro, que eu chamei de MC ΔT para 1 e MC ΔT para 2, onde ΔT é minha variação de temperatura, temperatura final menos inicial, onde essa temperatura final vai ser igual para os dois materiais. Então começo a substituir. A massa de água era 200, o calor específico da água era 1, a temperatura inicial era 10, o ferro, a massa era 500, o calor específico 0,12, a temperatura inicial 140. Realizando todas as operações matemáticas seguintes, eu posso encontrar que a minha temperatura final é de 40 graus Celsius, ou seja, a 40 graus Celsius eu tenho equilíbrio térmico para essa mistura. Já na questão número 10, é uma questão feita toda a respeito de mudança de estado físico, e quando nós falamos a respeito de mudança de estado físico, é interessante lembrar de calor latente e também de variação de pressão, porque quando nós alteramos a pressão de uma substância, a sua temperatura de fusão e de ebulição se altera. Seguindo aí, na letra A eu falo que se um corpo sólido absorver calor e a temperatura não variar, isso significa que ele sofre uma mudança de estado físico, correto? Isso é a maneira como ocorre a mudança de estado físico através do calor latente. Letra B. Durante a fusão, sob pressão constante, ou seja, não se altera a pressão,
Todo calor absorvido é utilizado para alterar o arranjo molecular da substância. Exato. Esse é o momento onde, por exemplo, se você tiver gelo, ele vai se transformar em água. Letra C. Quando um sólido recebe calor ou o estado de agitação de suas partículas aumenta, ocorre uma reestruturação do seu arranjo molecular. Os fatores que determinam o que acontece são a temperatura do sólido e a pressão a que ele está sujeito. Correta também. Até o momento, todas essas alternativas elas se completam, levando em consideração a mudança de estado físico e a temperatura onde isso ocorre. Na letra D, a temperatura em que ocorre determinada fusão depende da substância e da pressão a que o corpo está sujeito. Repete exatamente o que foi dito na letra C, só que com outras palavras. E por último, e por eliminação, letra E. Um bloco de gelo nunca pode sofrer fusão a uma temperatura diferente de 0 grau. Na verdade, ele pode, isso pode acontecer quando se altera a pressão que está sendo exercida sobre esse bloco. Variando-se a pressão, você pode variar os pontos tanto de fusão quanto de ebulição de uma substância. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. Meu amigo, grande abraço, bons estudos e até a próxima.